vamos... eu sempre costumo falar, quando eu falo isso presencial, usando esse texto de Timóteo, é que Paulo fala a Timóteo para que ele pudesse passar a outros aquilo que ele aprendeu dele. Então, imagina se Timóteo estivesse distraído com alguma coisa, estivesse prestando atenção, com certeza Timóteo não tinha muita coisa para ensinar. Então, é importante que a gente no ensino, é até bom para que a gente possa examinar se aquele ensino está realmente sendo de acordo com as escrituras, e assim a gente vai examinando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre as alianças, né? A velha aliança, que é a aliança mosaica, e vamos estar falando também da nova aliança, né? Que é a aliança cristã. Agora, há uma grande probabilidade, né? A possibilidade de nós ficarmos confusos quando nós comparamos os ensinos das duas principais alianças da Bíblia. Né? Às vezes tem coisas que nós encontramos na antiga aliança, e aí a gente olha para a nova aliança, já fala diferente, e aí a gente fica, mas como é que é isso? Né? Então, para a gente ver isso na prática, um exemplo que nós podemos ver é exatamente esses textos. Né? Texto de Levítico com o texto de Mateus. Levítico, ele vai dizer, se alguém ferir uma pessoa, desfigurando-a, como fez tal pessoa, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, ele também se sofrerá. Quando nós olhamos para isso, e nós olhamos para Mateus 5, versículo 38 ou 39, Jesus ele vai dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Né? Realmente, a lei fala a respeito disso. E Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, não resistas ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra, totalmente ao contrário. Aí, se nós não realmente entendemos isso aí, nós vamos dizer, a Bíblia está se contradizendo, né? E quantos textos que são aparentes contradições, que muitas pessoas acreditam que a Bíblia tem contradições, né? Simplesmente por não entender o que realmente é os textos dentro do seu contexto. Então, sabe, às vezes tem pontos complicados entre essas duas alianças, e se a gente não tiver atento a fazer um bom exame nas escrituras, a gente começa a pensar que a Bíblia tem suas falhas, né, tem contradições, coisas parecidas. Então, como nós poderíamos explicar essa aparente contradição das escrituras? Né? Textos como esses do Velho Testamento trazem muita confusão hoje no cristianismo. E é por essa razão que muitas pessoas se utilizam do Antigo Testamento para conduzir a congregação hoje, simplesmente por não entender aquele texto dentro do seu próprio contexto. E é por isso que nós fizemos aqui um estudo, como estudar a Bíblia, que é exatamente para que a gente possa fazer uma boa análise, né, dos textos das Escrituras. Agora, nós precisamos compreender a diferença entre as duas alianças. Olha, veja só, nós éramos colônia de Portugal. A nossa lei brasileira, ela foi feita com base nas leis de Portugal. Às vezes, quando algumas coisas não estão sendo bem entendidas, onde é que vai buscar o entendimento melhor? Nas leis antigas de Portugal. Mas não que aquela lei de Portugal esteja regindo o país hoje, porque nós temos uma nova lei. Então, o que nós precisamos fazer com relação à antiga e à nova aliança, o que nós precisamos fazer é compreender a diferença entre uma e a outra. E para conseguirmos isso, nós precisamos fazer uma análise. E somente assim nós vamos conseguir entender a perfeita vontade de Deus, tanto para nossas vidas, como para a vida da própria igreja, das pessoas em geral. E também para discernirmos, né, os vários ensinos e práticas no mundo religioso em que nós estamos vivendo. Então, quando a gente aprende a discernir a diferença de uma e outra, nós vamos poder detectar em um ensino, em uma pregação, em um estudo, opa, peraí, isso aqui faz parte de onde? Da nova, da antiga,
ela realmente está em vigor ainda hoje. Então, nós precisamos analisar as escrituras para que a gente não caia assim nesses erros. Okay? Então, o primeiro ponto que nós vamos estar falando a respeito das alianças é a definição da velha aliança. Né? A definição. Olha, a velha aliança, ela foi um acordo entre Deus e uma nação chamada de Israel. Isso aí nós não temos dúvida com relação a isso. Quando nós falamos a lei mosaica, já estamos dizendo que a lei que Deus deu a Moisés é o povo de Israel. A lei judaica, né? Então, a lei do povo de Israel. Então, a velha aliança, a antiga aliança, foi um acordo, um pacto, uma aliança, como diz o mesmo termo, entre Deus e uma nação chamada Israel. Era a lei da nação israelita, né? E essa lei, ela foi dada exclusivamente para eles, né? Então, o Antigo Testamento, os profetas estavam ensinando a aplicação direta da Torá ao povo de Israel, mas tudo isso era uma lei dada exatamente para eles, para o povo de Israel. Israel era uma nação a qual ela iniciou com Abraão, né? Que é o patriarca, né? Vamos pensar assim, o que recebeu aquela promessa em Gênesis capítulo 12. E Isaac foi o pai de Jacó. Que depois, naquela travessia, naquela luta com o anjo, Jacó teve seu nome mudado, né? E foi mudado para Israel. Israel, ele teve o quê? Ele teve os 12 filhos. Né? Na verdade, teve a Diná, né? Teve a filha também, mas onde surgiu as 12 tribos. De quem? 12 tribos de Israel, 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, o povo de Israel, ou os judeus. Então, essa lei que foi dada foi exatamente para esse povo. Essa nação, ela saiu da entrânia de Abraão, passando por Isaac, de Jacó, e a partir de Jacó, teve assim as 12 tribos. Agora, um ponto interessante é que essa lei, ela não foi dada para Abraão. Interessante isso. Essa lei, ela não foi dada para Isaac. A lei mosaica não foi dada, né, para Jacó. É interessante isso porque essa lei, ela foi dada para aqueles judeus que saíram do Egito e estavam vivos, presentes naquele dia ali no Monte Sinai. Esse povo, eles não era ainda uma nação. Uma nação, eles precisavam de quê? De lei, de decreto, de regras, e eles não tinham. Então, Deus fez o povo de Israel, ali no Monte Sinai, uma nação. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 1 3. Aqui ele vai dizer, então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse. Então, veja, depois da travessia, Moisés chamou toda aquela multidão para que eles pudessem estar reunidos. E Moisés proclamou, ouve, ó Israel, os decretos e as leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Né? Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Né? Nosso Deus estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança. Então ele já começa a dizer, não foi com Jacó, não foi com Abraão, não foi com Isaac. Né? Ele vai dizer, mas sim conosco, né? Ou seja, com aqueles que estavam ali. Ele vai dizer, mas sim conosco, com todas as pessoas que neste dia estão presentes a essa Assembleia, todos vivos aqui. Então, veja, a importância que é, e é importante que nós entendamos isso, porque, acredite, eu não estava lá, né? Eu não sou de nenhuma dessas tribos, né? Essa aliança não foi feita para mim, gentil, né? Para nós, gentil. Essa aliança, ela foi feita para o povo de Israel, né? Com eles que estavam ali, presentes, vivos naquele dia, né? Vivos naquele dia. A gente vai ver, quando a gente estuda os profetas, que ele vai dizer, olha,
a lei que Deus falou para os vossos pais, e sempre levando lá para trás, que é exatamente essas pessoas que estavam aí eram os pais dos que viriam posteriormente. Essa aliança ela foi feita com aqueles que estavam ali no Monte Horebe, uma aliança entre quem? Entre Deus e todas as nações. Será que já existiam outras nações naquele período ali, naquele momento em que Deus estava falando com Israel? Com certeza, já existiam outras nações, né? Mas Deus estava fazendo essa aliança com quem? Com o povo de Israel, com as 12 tribos de Israel, com os filhos de Jacó, com todas aquelas pessoas descendentes dos filhos de Jacó. Então, essa lei não foi dada para outras nações obedecerem. Essa lei foi dada para o povo de Israel obedecer. E isso é importante que a gente entenda, né, sobre esse ponto da obediência à antiga aliança. Outro ponto bem interessante com relação à antiga aliança, a lei mosaica, era o propósito dessa lei, né? E a sua utilidade. E a Bíblia ela diz, interessante que diz que a lei ela é santa, a lei é justa, boa e define o pecado. Então ela tinha um propósito específico, né? Ela tinha olha só o que diz Romanos, capítulo 7, versículo 7, né? Ele diz: "Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás." Então, veja. E no versículo 12, do mesmo capítulo, Paulo aqui falando aos romanos, ele vai dizer, de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, né? Então, é assim que é definido, né? A Bíblia define a lei dessa forma, né? Agora, um outro ponto bem interessante também é que a Bíblia também vai nos dizer que a lei é a sombra do que é real. Olha o que diz o autor de Hebreus. Ele vai dizer aqui, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, a lei era apenas uma sombra. Então, a lei era a sombra daquilo que viria ainda. E a gente pode observar alguns exemplos. Por exemplo, veja aqui, essa imagem de uma cruz, né? Nós temos uma imagem real, mas nós temos também a imagem dessa cruz na forma de uma sombra. Então, veja que na sombra não dá para nós definir a cor que é a cruz, porque é apenas uma sombra, não é uma coisa real. É como se fosse a lei. A lei é apenas uma sombra. Mas vamos ver aqui algumas coisas. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, vamos falar a respeito dos sacrifícios de animais diante do altar. No Antigo Testamento, o que acontecia? As pessoas levavam o cordeiro, eles pegavam um cutelo, uma faca, e cortavam o pescoço do cordeiro. Aquela pessoa segurando na cabeça tinha que ver o cordeiro morrer enquanto o sangue dele estava sendo derramado. Ele tinha que sentir que aquele inocente estava morrendo por conta dele. Um inocente morrendo no lugar dele. E anualmente ele fazia isso. E isso trazia uma grande tristeza para aquelas pessoas. Mas como a Bíblia diz, que o sangue de bodes e touros não perdoava os pecados. Então, era apenas uma sombra. Por quê? Porque hoje, quem é o sacrifício? Quem foi o sacrifício? Jesus foi o sacrifício diante de Deus. O Cordeiro que morreu uma vez por todas, derramou seu sangue para a remissão de pecado. Então veja como a lei ela é uma sombra. Ela trazia o sacrifício dos animais, principalmente do Cordeiro, é uma representatividade daquilo que iria acontecer futuramente com o Cordeiro de Deus, que era Jesus.
Então, a lei era uma sombra daquilo que viria depois. Outro ponto bem interessante era a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus era feita, como diz lá em Êxodo, capítulo 12, né? Eles eram feitos sempre com um cordeiro assado, tinha as ervas amargas, para lembrar da escravidão, tinha o maçá, que era o pão sem fermento. Tudo isso eles festejavam entre a família, né? Se arrumavam, né? Tinha essa Páscoa, esse jantar da Páscoa. Lembra que Jesus, antes de ser traído, ele estava no jantar da Páscoa com os discípulos, né? Estava ali, eles faziam isso anualmente, né? Então, porém, mesmo fazendo isso anualmente, essa Páscoa, ele era uma sombra daquilo que viria depois. Então, como é que é feito isso? Hoje nós fazemos isso também, matamos um cordeiro, nós assamos, nós fazemos o maçá, nós pegamos ervas amargas, nós não fazemos mais esse tipo de jantar da Páscoa, né? Porque era apenas uma sombra daquilo que viria depois. Hoje, quem é a nossa Páscoa, de acordo com 1 Coríntios 5:7? Cristo é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascal. Então, nós não temos mais que matar um cordeiro de 1 ano sem defeito para assar e participar com a família. Hoje, a família é a igreja do Senhor e o nosso cordeiro é Cristo. Então, veja, a igreja, como é que ela faz isso hoje? Ela tem o suco da uva, né, que simboliza o sangue do Senhor que foi derramado naquele dia, e também o pão sem fermento, que simboliza o corpo, né, o Senhor Jesus sem pecado. Então, é importante nós entendermos isso, porque se nós pegarmos na ceia do Senhor e tomarmos vinho alcoólico ou o pão da padaria, nós não estamos fazendo as coisas conforme as Escrituras. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, né, hoje. Um outro exemplo sobre a lei ser a sombra daquilo que seria real no futuro, lembra quando teve um momento de murmurações entre o povo de Israel e que veio uma praga, né, ali, e aí essa praga trouxe úlcera entre os judeus e eles estavam totalmente doentes nas suas camas, nas suas tendas, e Deus falou que a Moisés: levanta, faz uma cobra de bronze, coloca numa haste e levanta. Aqueles que olhar para a serpente, para a cobra de bronze, serão curados. As pessoas poderiam muito bem, lá na sua câmara, alguém chegar e dizer: olha, Moisés fez uma cobra de bronze, Deus disse que aquele que olhar será curado. Você acredita nisso? Ah, eu acredito, acredito. Não, mas você tem que ir. Não, mas não precisa, basta a minha fé o suficiente. Mas ele não seria curado. As pessoas teriam que olhar para a cobra. E olha só o que João 3, 14 e 15, Jesus vai dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que uma coisa que, quando a gente faz uma leitura, parece apenas uma história que ficou no passado. E quando nós olhamos para o que Jesus Cristo fez, nós vamos, então, entender que aquilo era apenas um tipo do que iria representar a Jesus quando fosse levantado assim na cruz. Então, a lei sempre ela foi a sombra daquilo que viria depois. Sim? Então, outro ponto interessante sobre a lei, além de ser a sombra daquilo que seria real, é que a lei ela foi um tutor, ela serviu como tutor. Todos nós sabemos o que é um tutor, é um professor, é um instrutor, aquele que conduz o ensinamento de uma criança, né, está ali sempre orientando ela. Então, a lei ela foi um tutor, né, um educador até chegar à idade adulta. Aquilo que nos mostrou a direção, como o Gisele está falando aí, nos mostrou a direção. Agora, que direção era essa, né? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz.
Então, aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 23 em diante, ele vai dizer, antes que a fé chegasse, que é um sistema de salvação, né, e a partir do Evangelho, estávamos sob a custódia da lei, né? Estávamos sob custódia dela. Nela, aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, né? Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. Então, a lei, ela nos impulsionou e nos levou a chegarmos até Jesus, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados, né? Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, que é a lei, né? Então, a lei, ela nos serviu apenas como tutor, né? Como um educador, aquele que nos conduzia para chegar até Cristo Jesus. E tem algo bem interessante também, que a lei, né? A lei, ela tinha um propósito, além de nos servir como tutor, o propósito da lei, ou vamos pensar assim, o seu vigor, né? O seu vigor visava educar o povo para o bem, né? Educar o povo para o bem, né? Então, veja só, Deuteronômio tem um texto que fala bem interessante, diz, se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ouvido, seu pai e sua mãe pegarão e levarão os anciãos da cidade, né, à sua porta, e lhes dirão, esse nosso filho, né, é rebelde, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto, beberrão, então todos os homens da sua cidade apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Agora imagina só essa cena, né? Os pais trazem um garoto, um adolescente, 14 anos, e fala para os anciãos. Enquanto isso, os colegas desse garoto estão aí, em volta, né? Assistindo tudo isso. E aí eles ouvindo toda essa conversa e vendo o seu amigo sendo apedrejado. Será que esses outros que não foram apedrejados, será que eles não aprenderiam alguma lição? Rapaz, se eu não obedecer meu pai e minha mãe, eu vou terminar que nem meu amigo aí. É melhor eu obedecer. Então, a lei, o seu vigor, ela tinha esse propósito de educar o povo. Então, a lei fazia com que o povo temesse realmente o que Deus tinha determinado. Mas não era para o mal, é para o bem, era para fazer o bem. Então, a lei tinha esse propósito. Então, veja só, o profeta Jeremias, que viveu aí 600 anos antes de Cristo, ele trouxe umas profecias, Deus falou por intermédio dele, né, a respeito do futuro da lei mosaica, né? Então, se nós observarmos, vamos pensar aqui, né, vamos pensar uma linha, né, no tempo aqui, né? Vamos pensar pelo menos em as três grandes eras, né? Vamos pensar aqui na era abraâmica, né, abrangendo assim da criação até Abraão. Então, nós vivemos, existiu essa era, né, da criação até Abraão. Existiu também a era mosaica, né, que é de Abraão até a cruz, até a morte de Jesus. Então, foi quando terminou a era abraâmica, quando o povo recebeu ali a lei de Deus no Monte Sinai. A partir do Monte Sinai, chamamos de a primeira aliança, né, que é a lei mosaica, é quando Deus fez daquele povo uma nação, e essa lei, ela ficou em vigor até a morte de Jesus, né? Então, podemos contar, então, de Moisés até Cristo. E a segunda aliança, né? A segunda aliança, ou segunda era, que é a nova aliança, que vai da morte de Jesus, a sua ressurreição, até a volta do Senhor, quando ele vier para buscar, assim, o seu povo. Então, nós temos aqui essas três eras, né? A patriarcal, mosaica e a era cristã. Então, Jeremias nesse período, exatamente na era mosaica,
que Deus ele prometeu uma nova aliança. Então, se ele fala de uma nova, então significa que ele estava já pensando em revogar a primeira aliança. Né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala com relação a tudo isso. Veja só Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31 e 32. Ele diz assim: eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais. Então, veja só, os seus pais, quando ele fala aqui, ele está se referindo lá no Monte Sinai, Deuteronômio, capítulo 5, quando ele fez a aliança. Lembra que nós vemos logo no início que Deus estava estabelecendo uma aliança com todos que estavam vivos naquele momento. Então, os pais, quando a gente vê após aquele momento, está se referindo sempre àquelas pessoas ali, né, que estavam recebendo de primeira mão, assim, a lei mosaica, a lei de Deus. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, tá vendo? Se refere exatamente quando eles saíram do Egito, estavam no Monte Sinai. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, Deus estava, assim, prometendo já uma nova aliança, né, para ele estabelecer ali no futuro, né, falando por intermédio de Jeremias, que viveu ali uns 600 anos antes de Jesus vir. Agora, tudo bem que Deus fez essa promessa, mas sabe, tem uma coisa que às vezes a gente não entende. E as leis, a lei mosaica, elas não são estatuto perpétuo, né? Quando a gente pensa hoje, alguém pegou prisão perpétua, o que nós entendemos? Coitado, vai morrer na cadeia, né? Vai morrer na cadeia. Então, se perpétuo significa para sempre, como que Deus poderia, leis que ele tinha estabelecido, que disse que era estatuto perpétuo, e agora vai vir uma nova aliança? Então, a gente precisa entender algumas coisas com relação a isso. Por exemplo, vamos olhar para Êxodo, né? A Êxodo capítulo 31. Ele diz assim, ó, e falou ainda o Senhor a Moisés, né? Deus falou a Moisés: fala aos filhos de Israel. Isso é importante nós entendermos a construção do texto, para que a gente entenda para quem as mensagens ela está sendo direcionada. Né? Lembra quando nós estudamos na última aula? Quem falou? Né? Para quem foi dito? É importante ter esses princípios na nossa mente. Fala aos filhos de Israel e orienta-os. Observarei de verdade os meus sábados, porque são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel. Porquanto eu, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. Então, olha só, essa palavra do Senhor, quando ele fala que o sábado deveria ser observado como aliança perpétua, ou seja, para sempre. Agora, pontos interessantes nesse texto. Deus estava falando com quem? Com Moisés. Deus estava transmitindo por meio de Moisés uma mensagem para quem? Para os filhos de Israel. Essa mensagem dizia o quê? Que eles deveriam guardar o sábado. O sábado significava o quê? Um sinal, né? Um sinal entre Deus e o povo de Israel. Então, nada desse texto está dizendo que eu, como gentio, tenho que guardar um sábado.
Nada desse texto está me dizendo que esse mandamento é para outras nações, a não ser para o povo de Israel especificamente. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que era uma aliança perpétua, né? Uma aliança perpétua. Êxodo, capítulo 12, versículo 11 e versículo 14, também nos diz a respeito da Páscoa, né? Diz que a Páscoa seria um estatuto perpétuo. No versículo 14 desse capítulo, ele vai dizer, e este dia, né, vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa, ela não deveria ter fim. Era algo que deveria ser para sempre, assim como o primeiro que nós vimos. Mas não somente isso. Vamos pensar em algo mais. Quanto ao sacerdócio araônico, né? Vindo da tribo de Levi, Arão, que Arão é o sumo sacerdote, aí vem os filhos, que eram os sacerdotes, e posteriormente, a sua posteridade, né, os filhos de Arão, da tribo de Levi, eram os sacerdotes. E aqui diz que o sacerdócio era único, como diz aqui no versículo 9 do capítulo 29, ele vai dizer, por estatuto perpétuo, eles terão o sacerdócio. Consagrarás, pois, Arão e seus filhos. Então veja que a mesma palavra que diz que a Páscoa seria por estatuto perpétuo, diz também que o sacerdócio araônico seria também por estatuto perpétuo, assim também como diz do sábado e outros mais que nós vamos estar vendo. Por exemplo, quanto ao incenso, né, que era colocado ali no tabernáculo, o que a Escritura diz? No Êxodo 30, versículo 8, ele vai dizer, este será incenso perpétuo perante o Senhor. Tinha que ter. Então, desde quando foi estabelecido ali o tabernáculo e os sacerdotes, que o incenso era feito conforme as orientações que o Senhor tinha dado para o povo ali de Israel. Estatuto perpétuo. Veja só, ao sábado, né? Quanto ao sábado, o que diz aqui em Êxodo 31:16? Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. Veja só ainda mais um candelabro, né? Aceso, né? Então veja só o que diz aqui a palavra do Senhor com relação a isso. Levítico 24. Aqui ele vai dizer, Arão a conservará em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até amanhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação, será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Então, tudo isso era estatuto perpétuo. E, sabe, nós poderíamos citar vários outros mandamentos semelhantes, perpétuos, né? Semelhante perpétuo. Agora, o que se conclui? É que aquele que disse que o sábado seria estatuto perpétuo, também disse que as demais leis citadas acima seriam igualmente perpétuas. Então, se nós vamos pegar o sacerdócio araônico, se vamos fazer isso, vamos pegar também o candelabro, o incenso, o sábado e a Páscoa, e fazer tudo isso, porque a mesma palavra para um é para os demais. Né? Então, a gente precisa entender que, às vezes, o perpétuo que nós encontramos aqui na lei mosaica não é o mesmo sentido que nós temos no nosso dia a dia hoje. Né? Então, de acordo com os textos que nós acabamos de ler, torna-se óbvio que perpétuo não significa eterno, como às vezes nós entendemos hoje. Alguém que pegou prisão perpétua vai morrer na cadeia, né? Vai morrer na cadeia, mas não é esse o sentido. Eterno no sentido que normalmente nós pensamos. A palavra hebraica tem
a ideia de até o fim de um certo longo período. Então, quando nós analisamos o texto, na lei mosaica, o termo hebraico para essa palavra perpétua, nós vamos compreender que ela traz o sentido de até o fim de um certo longo período. Então, é um período que realmente vai se estender por muito tempo. Lembra de Êxodo 12? E a Páscoa terminou quando? Mesmo depois da morte de Jesus, ainda os judeus praticavam a Páscoa. Não os discípulos em si, porque houve uma mudança da Páscoa para a celebração da ceia entre os discípulos de Cristo. Mas muitos judeus continuavam fazendo, né? Ainda hoje, a Igreja Romana ela faz isso, né? Claro, de forma diferente, mas faz, né? Quem morou no interior sabe que na Sexta-feira Santa ninguém pode pegar faca, ninguém podia tomar banho, ninguém podia fazer muitas coisas. Isso que a gente vivia com nossos pais no passado, né? Se o menino fizesse alguma coisa, depois da sexta-feira, no outro dia você vai ver, a gente vai conversar. Mas não podia bater em menino, você aprontava naquele período, né? Então, quer dizer, mas não é esse perpétuo, não traz para nós o mesmo sentido que trazia para os judeus ali em Israel. Agora, a pergunta para nós é: anularia Deus uma aliança que ele mesmo estabeleceu? Deus diz uma coisa, agora está dizendo ao contrário. Deus volta atrás? Deus se arrependeu? Como é que é isso, né? Será que Deus anularia uma aliança que ele mesmo estabeleceu? Nós não podemos fazermos conjecturas, né, mas deixar que a própria Bíblia ela possa responder. Vamos deixar a Bíblia falar, né, e ver o que ela diz. Olha para Jeremias 31, 32. Quando Jeremias está falando aqui, Deus falando pela boca de Jeremias, dizendo: quebraram a minha aliança, né? Ou melhor, ou pensando melhor, eles anularam a minha aliança, ou eles invalidaram o meu conselho, dependendo da versão bíblica que você tem. Aí a pergunta é: quem quebrou a aliança de Deus, né? Quem invalidou a aliança de Deus, né? Quem anulou a aliança de Deus? Ou melhor, quem tomou a iniciativa de anular a aliança feita lá no Sinai? Foi Deus, que pensou: olha, eu vou acabar com essa lei, eu vou anular ela. Não, não foi. Foi o povo de Israel. Foi o próprio Israel que fez isso. E foi exatamente por isso que o Senhor firmou: farei uma nova aliança, né? Por que ele faria isso? Porque aquela primeira aliança, o povo de Israel, versículo 32, eles tinham invalidado, eles tinham anulado, né? Eles não cumpriram com aquilo que Deus tinha determinado na sua lei. Agora, quando nós olhamos para essa nova aliança que seria estabelecida, nós podemos pensar como muitas pessoas pensam hoje: ainda bem que nós estamos na graça, graças a Deus, foi na velha aliança que já estava. Às vezes a gente pensa que a nova aliança ela é mais suave, né? Ela é mais leve, ela é assim, sabe? Mas é porque as pessoas tratam a nova aliança com tanta inferioridade que pensa que é qualquer coisa. Olha, a nova aliança, a promessa da nova aliança, seria o perdão dos pecados. Essa nova aliança, ela seria superior à antiga aliança, né? Quando nós olhamos para o versículo 34, ele vai dizer: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que o povo de Israel fazia anualmente: matava o cordeiro de um ano, inocentes por conta deles. Mas mesmo assim, anualmente, eles teriam que estar ali e trazer lembrança novamente do pecado. A nova aliança, a promessa que Deus faz é que ele ia perdoar
os pecados, as iniquidades das pessoas e jamais iria se lembrar dos seus feitos. Então, essa nova aliança, ela era e é superior à antiga aliança, né? Muito superior. Vamos olhar um pouco para Hebreus, no sentido de o que o livro de Hebreus ele traz para nós com referência a essas alianças. Então, o tema dessa carta aos Hebreus é a superioridade da aliança cristã em comparação à aliança mosaica. Então, Hebreus ele vai tratar desse ponto. Por que o autor de Hebreus ele se preocupa em mostrar aos cristãos judeus a superioridade da nova aliança? Então, o autor de Hebreus ele está falando para os judeus, né? Não voltem atrás à antiga aliança. Lembra daquele texto, capítulo 10? Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação. Então, ele está falando exatamente isso, porque os judeus estavam retrocedendo para as práticas do Antigo Testamento, as práticas da lei mosaica. E ele está dizendo, não faça isso. Né? Então, veja que o autor de Hebreus, ele divide a carta da seguinte forma. O capítulo 1 até o capítulo 8, o autor ele vai mostrar a superioridade de Cristo, do seu sacerdócio e da sua aliança. Então, veja, a Cristo superior a Moisés, capítulo 3, ele vai falar sobre isso, né? Cristo é o sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, que adentrou o Santo dos Santos, e a aliança dele é superior. Lembra que a antiga aliança não perdoava o pecado. A nova aliança prometida em Jeremias 31, perdoarei os vossos pecados, a vossa iniquidade. Então, a superioridade de Cristo, do sacerdócio e da sua aliança. Capítulo 9 e capítulo 10, o autor vai mostrar a superioridade do sacrifício de Jesus. Lembra que anualmente os judeus eles traziam o cordeiro para um sacrifício. Mas anualmente eles repetiam isso. E agora o autor de Hebreus, no capítulo 9, ele vai dizer uma vez por todas, né? O sacrifício foi feito uma vez por todas. É por isso que lá no capítulo 10, versículo 19 diante, ele vai dizer, agora nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então, a superioridade do sacrifício de Jesus em relação ao sacrifício da antiga aliança. O capítulo 11 a 12, 13, ele vai mostrar a superioridade da fé em Jesus, né? A superioridade da fé em Jesus. Então, o autor de Hebreus, ele trata exatamente disso. Então, a nova aliança, ela é superior em tudo, né? É superior em tudo, ok? Então, veja só. Jesus é mediador de superior aliança que contém superiores promessas. Então, Jesus, ele é esse mediador, né, dessa nova aliança, dessa aliança superior, né, àquela do passado. Então, olha só o versículo 6, quando ele diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, ou de uma melhor aliança, né? O qual está firmado sobre melhores promessas. Então, quando ele fala, mas agora alcançou, ele está falando de Jesus. Jesus alcançou o ministério tanto mais excelente, superior, né? Um outro ponto é que a primeira aliança, ela tinha defeito. Agora, como é que Deus faz uma aliança com defeito? Que defeito seria esse? O defeito da primeira aliança, ela estava na incapacidade de salvar. Por quê? Porque o homem ele era incapaz de cumprir todas as suas exigências. O homem não tem como obedecer todas as exigências que a lei ela exige para que seja obedecida.
Olha, Tiago, ele diz, no capítulo 2, versículo 10, que com aqueles que vivem sob a lei e tropeçam em um ponto da lei, tropeçam em toda a lei. Então, não adianta viver 99 e tropeçar em um. Não tem como. É por essa razão que essa lei, como de acordo com a Bíblia, ela vai dizer que ela tinha esse defeito. Pois se aquele primeiro, referindo-se ao pacto, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, veja, se aquela primeira lei não pudesse salvar o homem, Deus não teria dito que iria estabelecer uma nova aliança, que pudesse, assim, salvar o homem. Né? Então, veja só, a primeira aliança, ela envelheceu. Né? Como diz o autor de Hebreus, ele vai dizer aqui, dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Né? Tem aquele ditado que diz que o homem, quando não morre de novo, de velho não escapa. Né? Então, quando envelhece, está para desaparecer, não tem jeito. Mas o autor de Hebreus, ele fala com relação à antiga aliança, né? E o novo aliança. Veja que é um contexto só de Hebreus capítulo 8, dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, né? Falando assim das alianças. Então, por volta do ano 600, né, ali antes de Cristo, né, na pessoa do profeta de Jeremias, Deus ele anunciou assim a vinda, né, de uma nova aliança, como nós já vimos ali no capítulo 31 de Jeremias. Então, nesse texto, a gente observa claramente a distinção que a Bíblia, nesse texto aqui de Hebreus 8:13, a distinção que a Bíblia ela faz entre as alianças, usando os termos, depende da versão, ele vai dizer primeira e segunda, né? Dizendo a primeira, e também, às vezes, ele usa velha e nova. Na verdade, implicitamente, ele está falando sobre a aliança mosaica e a aliança cristã, né? Nesse contexto aí. Um outro ponto bem interessante é que a ordenança anterior ela é revogada, né? Ou seja, anulada. O autor ele vai dizer aqui no versículo 18, 19, dizendo, pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade, né? Ou seja, ela não era incapaz de salvar o homem, não tinha como salvar o homem, né? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, não aperfeiçoava. Né? Anualmente o homem tinha que ir ali para aquele sacrifício, né, que era feito. Né? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, né, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, é introduzido, é colocada uma nova aliança. Né? Está falando aqui das duas alianças, né? Que foi assim introduzida. E essa nova aliança, nós nos aproximamos de Deus. Veja, no tabernáculo, ali, quem poderia entrar no Santo dos Santos? Né? O sumo sacerdote. Né? O homem, na verdade, nem entrava naquele ambiente dos tabernáculos, ficava fora, e o sacerdote fazia todo o serviço. Na nova aliança, nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Quem são os sacerdotes da nova aliança? 1 Pedro 2,9 são os cristãos, né? São o sacerdócio real, nação santa. Então, sabe, tudo mudou. Mas vamos continuar aqui. Então, esses textos, eles referem-se ao conjunto de ensinos, né? Tanto da lei mosaica ou da antiga aliança, né? A lei, ela vigorou até conduzir o homem a Cristo. Né? O Romanos capítulo 3, ele vai tratar a respeito disso, né? Que ninguém busca Deus, não há nenhum justo, nem sequer, todos estão perdidos, em outras palavras. Né? Então, a lei deixou todos debaixo do pecado, para que, de fato, pudessem buscar a Cristo. Então, essa lei, ela vigorou até conduzir o homem a Cristo, um texto que nós já vimos, né? Em Gálatas 3, 24 e 25, quando diz que a lei ela se tornou o nosso aio, o nosso tutor,
para nos conduzir a Cristo, né? É como se o médico, eles estão ali para nos conduzir para a farmácia, né? A gente vai no médico para receber um diagnóstico, mas ele não faz mais nada, né? Só passa a receita, ó, vá procurar um remédio. Aí a gente vai para a farmácia. Então, a lei, ela nos diagnostica com o pecado para que a gente possa buscar a Cristo. Então, por isso que ela realmente ela fez com o homem. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Então, quando ele fala, quando chegou a fé, o sistema de purificação do homem, né? Lembra que Pedro, 1 Pedro 1:22, vai dizer que o homem ele purifica a alma dele quando ele obedece à verdade, né? E, então, depois que veio essa fé, nós já não estamos mais debaixo da lei do aio, porque ela não aperfeiçoa a ninguém. E hoje, nós ainda podemos pensar o seguinte, que há dois meios para a salvação, né? Existem dois meios para a salvação. O primeiro meio é estar voltado 100% para a lei, né? É realmente nos esforçar para obedecer à lei mosaica, né? Os mandamentos, as 613 leis judaicas, né? Que eram para ser obedecidas, né? O povo de Israel, os que receberam diretamente do Senhor, eles não conseguiram, né, obedecer. Será que nós conseguiríamos obedecer essas leis, né, sem muitas instruções, né? E olha que lá tem aqueles profetas, pessoas que receberam diretamente do Senhor, orientações de criar o povo de Israel, e eles não conseguiriam. Será que nós conseguiremos? Então, aquele que pretende salvar-se pela guarda da lei, precisa guardar toda a lei, todos os dias, e sem falhar. Será que nós não estamos procurando nos justificar diante de Deus por guardar parte da lei? Será que a gente já se perguntou por isso? Às vezes a gente... Será que nós não estamos, na nossa prática de adoração a Deus, será que nós não estamos, algumas práticas sendo da lei mosaica, achando que estamos fazendo uma coisa que agrada ao Senhor? Isso é se justificar diante de Deus mediante a lei. Se nós fazemos isso, é importante entender isso, porque talvez nós sejamos pessoas que instruem outras pessoas. Precisamos instruir da forma como a Bíblia ela manda. O segundo meio para a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu espero que todos nós possamos escolher essa segunda, porque a primeira fica muito difícil. Olha só. E aqui eu quero que a gente observe alguns pontos bem interessantes, né? Eu quero que a gente entenda o contexto desse texto de Gálatas. Eu acho que a gente conhece, mas veja, essa carta de Gálatas ela foi escrita após aquela reunião de Atos capítulo 15, sobre a circuncisão. Os cristãos judeus, judaizantes, eles saíram após as viagens de Paulo, pregando que os cristãos precisariam fazer a circuncisão, né? Que era um ato que veio antes da lei, mas Deus colocou, inseriu ali como parte do povo judeu. Então, olha só, depois Paulo ele vai escrever, depois da resolução lá em Jerusalém, e ele diz aqui no capítulo 5, para a liberdade Cristo nos libertou. Lembra de Gálatas 3, versículos 24 e 25, que nós estávamos sob a custódia da lei, estávamos presos. Mas vindo a fé, nós estamos mais obrigados à lei. Por quê? Porque Cristo nos libertou. De quê? Do jugo da lei. Então, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Então, Paulo identifica aqui, eu falo Paulo, meu Espírito Santo, que voltar para a lei, obediência a pontos da lei, é voltar para uma vida de escravidão. E Paulo diz, olha, vocês têm que permanecer firmes na liberdade que Cristo deu para vocês. E ele vai dizer, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eles poderiam ter muito bem crido, arrependido seus pecados, poderiam estar sendo bons pregadores, terem sido batizados para a remissão de pecados. Eles poderiam estar vivendo uma vida cristã perfeita.
Mas aí, com essa nova doutrina que chegou, que eles tinham que ser circuncidados, se eles se deixassem ser circuncidados, Cristo de nada aproveitaria para ele. Mas o que era a circuncisão para o povo judeu? Não era o ato que mostrava uma aliança entre o homem e Deus? Era. Quando a gente estuda Colossenses 2, a gente vai entender que a circuncisão é feita em nossos corações, quando Deus ele faz que arranque o pecado de nossas vidas. Ele continua, dizendo aqui, e de novo testifico, versículo 3, a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então veja o perigo. O ponto aqui não é apenas a circuncisão. Uma vez que deixa de ser circuncidado por obediência à lei, ele está obrigado a guardar as 613 leis da lei judaica. Não era só a circuncisão. Aí eles teriam que voltar ao sacrifício de animais, acender o candelabro, ao incenso, ter o sacerdócio araônico, tudo isso na prática de adoração a Deus. Então veja que não era só uma questão de circuncisão, eles tinham que voltar a obedecer a tudo, né? Está obrigado a guardar toda a lei. E o mais crítico que eu vejo nesse texto aqui, e perigoso para hoje, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Lembra aquela ideia que as pessoas às vezes pregam que, uma vez salvo, salvo para sempre? O Espírito Santo está dizendo aqui que não. Você pode ir muito bem. Paulo vai falar aqui na carta aos Gálatas, ele vai dizer, Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou para que vos deixe de deixar a fé que foi pregada a vós? Quem está enganando vocês para deixar abandonar a verdade e voltar para essas práticas? Então, separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. E aí a gente pode pensar aqui, abranger muito mais. Às vezes nós não precisamos estar sendo circuncidados. Graças a Deus que essa questão de circuncisão, então eu estou bem, né? Não estou com perigo de estar obedecendo a lei, né? Mas será que eu não estou pagando o dízimo, que também faz parte da lei? Olha, será que eu não estou fazendo A, B ou C? Bom, não sei, a gente vai vendo, a gente vai aprendendo, a gente vai observando o que é que nós estamos fazendo, o que é prática da lei e o que não é. Então, Paulo ele deixa isso aqui bem evidente, né? Porque a observância da lei, ela não traz a salvação para o homem, mas sim a fé em Cristo Jesus. Então, veja, nós fomos, Paulo vai dizer em Romanos, que fomos libertados da lei. Não mais sirvamos a Deus da maneira antiga. Qual é a maneira antiga que as pessoas serviam a Deus? É aquilo que a gente conhece da antiga aliança, né? Os sacrifícios de animais, os incensos, o candelabro, e muitas outras coisas que a lei ela ordenava que fizesse para adoração a Deus. Mas, agora, Paulo está dizendo, nós fomos libertos da lei. Olha o que diz no versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Então, lembra que lá em Hebreus vai dizer que o primeiro estava envelhecendo, e aquilo que estava envelhecendo se tornaria antiquado? Então, quando nós voltamos à prática da antiga aliança, seja ela qual for, nós estamos querendo servir a Deus na velhice da letra. A letra aqui não é simplesmente, como o professor disse, que não é para estudar porque a letra mata. Não. O que mata, quando ele fala da lei, está falando da letra, está falando da antiga aliança. E a antiga aliança não salva ninguém. Okay? Então, veja só, fomos libertados para servirmos a Deus em liberdade e novidade de espírito, e não na velhice da lei. A lei dos mandamentos expressa em ordenança, ela foi abolida, né? Ela foi abolida. Veja, quando Paulo fala aqui aos Efésios, né? Ele vai dizer, porque ele é a nossa paz. Falando de Jesus, né?
o qual de ambos os povos fez um. E gentios e judeus não eram unidos, né? Então, Cristo, ele uniu esse é um segredo, como Paulo vem desenvolvendo aí no capítulo 1, 2, que Deus fez dos dois uma grande família, né? E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contida em ordenança, né? Qual é a lei dos mandamentos contida em ordenança? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né? Para quê? Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. Então, a lei dos mandamentos expressa em ordenança, ela foi abolida, né? Agora, temos o perdão de pecados, pois a lei que nos condenava foi removida, né? Lembra lá da promessa de Jeremias 31, quando ele fala que perdoaria as iniquidades e os pecados, e dos pecados não lembraria mais? Na lei, todo ano, fazia memória nos pecados. Agora, na nova aliança, no que diz, você depois pode ler até o versículo 17, eu vou ler o 14 e 15. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente deles, e deles triunfou na mesma cruz. Então, lembra quando Jesus, não vamos falar isso mais à frente, mas lembra quando Jesus, na cruz, ele diz, está consumado? Né? Então, quando o Mateus ele vai dizer que nem um i, nem um tio passará sem que tudo seja cumprido, Jesus falando isso, e quando chega lá na cruz, está consumado, ou seja, eu cumpri. Então, veja só, essas ordenanças, ou seja, o mandamento que Colossenses falam aqui, Paulo falando aos Colossenses, né, essas ordenanças, que é igual aos mandamentos, foram cancelados e removidos somente quando Cristo morreu na cruz. Nem antes e nem depois, mas não quando Cristo ele morreu ali na cruz. E essa é a razão de Jesus e seus discípulos terem guardado a lei, né? E não só guardado, né? Jesus ele pediu até aos outros para fazerem o mesmo, né? A gente observa no Mateus 5,17, quando Jesus vai dizer, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Jesus não estava vivendo aquele momento para destruir, para ir contra os ensinamentos da lei, de maneira alguma. Não vim destruir, mas ele veio cumprir, né? Porque, em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio. Infelizmente, muitas pessoas pegam esse ponto, distorcem esse ensinamento, dizendo que, olha, o céu ainda existe, a terra ainda está aí, então a lei tem que ser cumprida. Não, veja bem, aqui nós estamos dentro de um contexto onde Jesus está dizendo que ele veio para cumprir. Porque, na verdade, vos digo que até que eu saia a terra passe, de modo nenhum passará da lei, um só eu ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mas quem é que ia cumprir tudo isso? Jesus. É Jesus que ia cumprir. E Jesus, quando estava na cruz, ele diz, olha, está consumado, está cumprido, né? Tudo aquilo. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Jesus incentivava as pessoas a obedecer os mandamentos, a obedecer a lei. Ele não veio para ir contra a lei. Não, ele veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele na lei. Né? Porém, quem os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, a ideia e o princípio de ser fiel aos ensinamentos não é só de agora. Ensinar a lei também precisava que os professores rabinos fossem fiéis ao ensino da Torá para os judeus. Né? Hoje também homens precisam ser fiéis ao ensino das Escrituras. Né? Mateus 23 vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes omitido
o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, devias fazer, sem omitir aquelas. É importante, Jesus estava ensinando, é importante que você faça o dízimo do cominho, do endro, das hortaliças, essas coisas todas. Mas não esqueça também a misericórdia, a fé, tudo isso tem que estar incluso também ali. Então, os princípios da lei continuam, né? Os princípios dela continuam. Agora, a forma de apresentá-los é que mudou, né? Não é que foi banido de certa forma, né? A gente vai ver, por exemplo, lembra quando Jesus fala a respeito do adultério? O adultério para a lei é pegar no ato, né? Trazer os dois e ser apedrejado. Jesus vai dizer, se você olhar com intenção, você já adulterou. Então, os princípios continuam. A forma de apresentar aos mandamentos, algumas coisas, é que realmente houve, assim, essa mudança, né? Houve essa mudança. Então, o fato de a velha aliança ter sido extinta não desvaloriza o Velho Testamento. Algumas pessoas, elas entendem, então se a gente vive a nova aliança, vamos rasgar o Velho Testamento. E dentro dessa ideia, muitas pessoas, inclusive editores, elas fazem mais do Novo Testamento, imprime, né? E tirando o Velho Testamento. Nós não vamos conseguir entender perfeitamente o Novo se não ter o Velho. O Velho Testamento não é para ser desvalorizado, de maneira alguma. Então, uma aliança, e nós precisamos estudá-la. Então, veja só o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4. O problema aqui dos irmãos de Roma é que era uma igreja mista. Alguns estavam querendo as práticas da antiga lei, da lei mosaica, e outros dizem que não. Como é nova aliança, tem que rejeitar totalmente. E Paulo, nessa carta, ele vai trabalhar exatamente sobre essa questão. Muitas coisas estavam acontecendo ali com relação a isso. Mas olha só o que ele diz aqui, esse princípio para nós também. Porquanto tudo que dantes foi escrito, né? Então ele está se falando a respeito da antiga aliança, né? Para o nosso ensino foi escrito, para que pela a constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. O que ele está falando aqui para a gente? Né? Nesse período, diferente de nós, que temos tudo aí já paginado, encadernado, direitinho, bonitinho, a Bíblia, mas eles não tinham isso. A esperança que eles tinham, os estudos que eles tinham, exatamente no Antigo Testamento. Então, pelo Antigo Testamento, eles tinham que provar que Jesus era o Cristo, eles tinham que provar que a nova aliança estava estabelecida, pelo Antigo Testamento. Então, pelo Antigo Testamento, pela constância, né, e pela consolação vinda das Escrituras, é que havia esperança. Então, tudo que foi escrito, como diz aqui, foi escrito para o nosso ensino. Então, a gente precisa, né? Exatamente. Tem grandes lições no Antigo Testamento. Nossa, só tem, né? E a gente percebe que muitas práticas do Antigo, a gente vê no Novo, e a gente continua vendo nos nossos dias, né? Aquilo que Deus abominou no passado, continua abominando ainda hoje. Então, tem muitos ensinamentos que a gente precisa. E, às vezes, tem ensinamentos aqui. Por exemplo, já imaginou você estudar o livro de Hebreus sem você ter o Velho Testamento? Se você nunca tivesse visto o Velho Testamento, já imaginou você ficar, que livro é esse? Que histórias são essas, né? É sangue de bode, de boi, é não sei o quê. Como é que eu vou entender isso, né? Onde é que está escrito isso? Então, tem coisas que a gente precisa voltar ao Antigo Testamento, né? E Paulo deixa isso bem evidente aqui nesse texto, também como ele deixa aqui em 1 Coríntios, né? Olha o que ele diz aqui, ora, tudo isso acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Esse texto, ele é muito rico na sua construção, porque ele vai dizer, ele vai falar que, Paulo vai falar aos Coríntios, tentando conscientizar os Coríntios de que a forma como eles estão vivendo não agrada ao Senhor, né? Isso. E aí o que acontece?
Paulo vai dizer, olha, os judeus, todos foram batizados na travessia do Mar Vermelho, foram se alimentaram da pedra, que era Cristo, todos eles. Então, Paulo vai trazendo aqui várias coisas, mas dele, desobedeceram, e no dia morreram 23 mil pessoas. Né? Então, quer dizer, e ele vai dizer no final, olha, tudo isso aconteceu por exemplo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, olha, vocês andam na linha, porque senão Deus também vai destruir vocês. Não é assim que as coisas acontecem. Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito e ele permanece aí em nossas Bíblias, e ele nos traz muitos exemplos, muitas lições, muitas coisas realmente para que a gente possa tirar como lição e não vir a cometer os mesmos erros que aqueles cometeram, né? Como ele diz no versículo mais adiante, o versículo 12, né? Deixa eu só abrir aqui para me ler esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 10, 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por conta está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. E permaneceram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuram. Foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Então, veja, será que hoje nós encontramos discípulos cristãos que ficam murmurando, reclamando das coisas? Né? Será que a gente não encontra hoje discípulos que não têm regra, e às vezes são até imorais? Né? Encontra. Sabe? Então, essas coisas que estão escritas para exemplo nosso. Naquele dia caíram 23 mil pessoas, né? E muitos outros acontecimentos. Então, vejam, então, a velha aliança, ela foi extinta, né? Ela foi extinta. E isso é interessante saber. Olha, a gente vai ficar até aqui. Essa lição ela é bem extensa, eu vou dividir ela em duas. Próximo sábado, né? A gente vai estar dando continuidade. Nós vamos estar falando sobre a nova aliança e o seu estabelecimento.